pouquinho e você percebe que essa criança tem dificuldade para ouvir. Eu constelei agora já uma criança bem grandinha, mas quando ela era bebezinho, ele era um bebezinho e ele não ouvia, ele nasceu surdo. O que tem por detrás da surdez? Aquilo que não pôde ser dito. Aquilo que não pôde ser dito no sistema familiar reverbera na surdez. Ou lá atrás, alguém já viveu este movimento, já perdeu a escuta e foi desqualificado, perdeu a dignidade por não ouvir, e essa criança já estaria olhando para a dor daquele que se identificou a uma raiz mais profunda. E aí na constelação vai aparecer as duas correções. A dor mais profunda e aquele que se sentiu desqualificado, desvalorizado, desmerecido. Dificuldade para falar. Tanto ouvir como falar podem estar relacionados a um segredo no passado de uma mãe. Se eu não ouvir, eu não delato o que aconteceu. Se eu não falar, eu não revelo um segredo. A dificuldade no falar também pode estar relacionado a algum tipo de segredo que nunca foi revelado naquela família. Por exemplo, uma testemunha ocular. Alguém testemunhou uma mãe roubando algo, um pai roubando algo. E isso reverbera muito na vida da criança. Eu tive um caso muito interessante de uma funcionária que começou a trabalhar comigo e ela esquecia de tudo. E eu comecei a ficar muito angustiada, porque ela esquecia de tudo mesmo, inclusive panela no fogão, acendia o fogo e não punha a panela. E aí um dia ela veio conversar comigo, ela falou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sempre tive um problema de memória, e agora a minha memória está muito ruim. E eu perguntei para ela, posso te dar de presente uma constelação? E ela falou, pode. E nós fizemos uma constelação com pessoas, presencial na época, já faz um tempo isso, e foi uma experiência magnífica para todos nós. Uma pessoa sentia dores no corpo muito intensas, um dos representantes sentia dores no corpo muito intensa e ficou caída no chão. E nessa hora ela virou para mim e falou assim, isso aconteceu comigo. Como aconteceu com você? Quando eu era muito criança, eu saí com meu pai e o meu pai disse para minha mãe que ia a tal lugar e não foi se encontrar com uma pessoa que ele tinha relacionamento. E eu entendi o que tinha acontecido e falei para ele, você foi encontrar com uma outra namorada? E ele bateu em mim até me machucar a ponto de eu ter que ir para o hospital e ficar numa banheira de gelo, porque eu estava inteira de hematomas. E ele me ameaçou e disse, se você falar de novo isso, eu te bato novamente. E aí o que aconteceu? Ela começou a perder a memória. Então ela não conseguiu alfabetizar. Ela não conseguia se lembrar das coisas. Por quê? Porque dessa forma ela não se sentia de má consciência nem com o pai nem com a mãe. Se eu esquecer, fica tudo bem. Veja o quanto ela era bem pequena e ela disse que ela só resgatou essa memória quando ela foi para a constelação. Então, o não ouvir, o não falar, o não lembrar, está muito relacionado a um segredo.